Naquela manhã, o condomínio Jambalaya amanheceu com uma notícia que parecia simples, mas que, como quase tudo naquele lugar, tinha potencial para virar uma reunião extraordinária. Dona Celina havia decidido organizar um jantar para comemorar uma pequena vitória pessoal. Depois de anos dizendo que sua cozinha era pequena demais, ela finalmente conseguira convencer o síndico a permitir uma reforma no espaço comum do andar. Para ela, aquilo era motivo suficiente para reunir os amigos, preparar uma mesa bonita e passar algumas horas sem discutir com ninguém. O problema era que Celina conhecia seus amigos. Por isso, colocou uma regra na porta da cozinha. Ninguém entra antes da hora. Ela terminou de escrever a frase e ficou satisfeita. Nesse instante, seu irmão apareceu. Celina, você viu meu terno? Que terno? O azul. Você não tem terno azul. Tenho. Você tem uma camisa azul. Então talvez seja a camisa. E por que você precisa dela? Porque fui convidado para uma cerimônia. Que cerimônia? Uma cerimônia importante. Qual? Ele pensou por alguns segundos. Ainda não sei. Celina suspirou. Como alguém pode ser convidado para uma cerimônia sem saber qual é? No Jambalaya isso era perfeitamente possível. Pouco depois, apareceu Dona Marisa carregando uma enorme sacola. Celina trouxe uma coisa para o jantar. O que é? Uma sobremesa. É uma receita nova. Melhor ainda. É uma experiência. Celina parou. Experiência? Sim. Você já fez essa sobremesa alguma vez? Nunca. Então por que chamou de sobremesa? Porque eu tenho fé. Celina abriu a sacola e encontrou uma travessa coberta. O que tem aí dentro? Não sei. Como assim não sabe? A receita dizia para deixar descansar até adquirir personalidade. Celina ficou olhando para a travessa. Eu acho que essa sobremesa precisa de terapia. Antes que pudesse continuar, alguém bateu na porta. Era Tadeu, o vizinho do apartamento ao lado. Tenho uma pergunta. Pode fazer. O jantar é hoje? É? A que horas? À noite. Que horas exatamente? Ainda não sei. Então por que você está perguntando? Porque preciso me organizar. Para quê? Para jantar. Celina respirou fundo. Você pode vir às 8. 8 da noite? Sim. Está bem. Ele saiu. Voltou alguns segundos depois. Posso levar alguém? Quem? Minha nova namorada. Você está namorando? Estou. Desde quando? Desde ontem. Celina arregalou os olhos. Você conheceu ontem e já vai trazê-la para um jantar de família? Ela parece simpática. Como sabe? Ela me disse. Celina fechou a porta. Quando voltou para a cozinha, encontrou Marisa tentando abrir a geladeira. O que você está fazendo? Procurando gelo. O gelo está na geladeira. Eu sei. Então por que está procurando? Porque não encontrei. Celina abriu a porta do congelador. Aqui. Marisa pegou a bandeja. Você sabia que o gelo está cada vez mais caro? Não. Pois está. Como sabe? Meu sobrinho comprou uma bolsa ontem. E quanto custou? Não sei. Então como sabe que está caro? Ele reclamou. Celina decidiu não responder. Pouco antes do jantar, o condomínio inteiro parecia ter recebido um convite invisível.
Chegou gente que não havia sido chamada, gente que dizia ter sido chamada e gente que afirmava ter sido convidada por alguém que ninguém conhecia. Tadeu apareceu acompanhado de uma moça chamada Helena. Esta é Helena. Muito prazer. Celina sorriu. Seja bem-vinda. Helena olhou para a sala. Que lugar bonito. Obrigada. Tadeu se aproximou de Celina e cochichou. Ela é muito educada. Eu percebi. E inteligente. Também percebi. E não sabe que eu contei para você que nós nos conhecemos ontem. Celina olhou para ele. Por que contou? Não sei. A sinceridade às vezes acontece antes da prudência. Helena ouviu. Eu concordo. Tadeu ficou vermelho. Eu gosto dela. Isso é evidente. A mesa estava finalmente pronta quando Dona Marisa apareceu com a travessa misteriosa. Chegou a hora. Celina olhou para a sobremesa. Você tem certeza? Tenho. Marisa retirou a cobertura. Todos ficaram em silêncio. O doce tinha uma aparência estranha, mas não necessariamente perigosa. Quem quer experimentar? Ninguém respondeu. Tadeu levantou a mão. Eu provo. Helena segurou o braço dele. Não seja corajoso demais. Ele abaixou a mão. Celina cortou um pequeno pedaço. Eu vou. Todos observaram. Ela provou. E então sorriu. Está bom. Marisa quase chorou. Está mesmo? Está. Que alívio. O que você achou que aconteceria? Eu não sabia. Por isso fiquei preocupada. A mesa inteira começou a rir. Foi justamente nesse momento que o irmão de Celina entrou na sala usando a camisa azul que havia procurado pela manhã. Ele carregava um pequeno envelope. Celina perguntou. Que cerimônia era aquela? Ele entregou o envelope. Leia. Ela abriu. Era uma carta de agradecimento do condomínio. Durante anos, ele ajudara discretamente os moradores idosos, consertando pequenas coisas, carregando compras e resolvendo problemas que ninguém percebia. Celina ficou emocionada. Você nunca contou isso. Não precisava. Mas agora todo mundo vai saber. Ele deu de ombros. Então que saibam. Tadeu bateu palmas. Eu sabia que esse jantar ia ser importante. Celina olhou para ele. Você sabia? Não. Mas achei que ficava bonito dizer. Todos riram. A noite continuou com histórias, brincadeiras e pequenos desentendimentos. Alguém derrubou suco na toalha. Alguém confundiu o nome de outro convidado. Marisa contou 3 vezes a mesma história porque jurava que ninguém tinha prestado atenção. E, pela primeira vez em muito tempo, ninguém parecia preocupado em vencer uma discussão. Quando chegou a hora da sobremesa, todos experimentaram. Até Helena. Ela colocou uma pequena colher na boca e ficou pensativa. Gostei. Marisa sorriu. Obrigada. Qual é o nome? Ainda não tem. Como assim? A receita é nova. Então você precisa batizar. Marisa pensou. Pode-se chamar sobremesa da paz. Tadeu riu. Por quê? Porque, depois de provar, ninguém conseguiu discutir. Celina levantou o copo. Então temos um nome. Todos brindaram. À sobremesa da paz. Naquele instante, Dona Celina percebeu que o jantar havia saído completamente diferente do planejado. Ela queria uma noite organizada. Recebeu uma sala cheia. Queria silêncio. Recebeu histórias.
Queria controlar os convidados. Recebeu vizinhos que apareceram sem convite. E, no entanto, não mudaria nada. Porque havia aprendido uma coisa simples. Uma casa não se torna especial quando tudo está no lugar. Ela se torna especial quando as pessoas encontram nela um lugar para ficar. Mais tarde, quando todos foram embora, Celina começou a recolher os pratos. Tadeu voltou à porta. Esqueci uma coisa. O quê? Helena. Ela está esperando no carro. Celina riu. Você não vai esquecer dela. Espero que não. Ele saiu. Poucos minutos depois, voltou novamente. Agora esqueci outra coisa. Celina colocou as mãos na cintura. O quê? A travessa da sobremesa. Você quer levar? Quero. Por quê? Helena gostou. Celina entregou a travessa. Cuide bem dela. Pode deixar. E Tadeu foi embora. Celina fechou a porta. A sala estava finalmente silenciosa. Ela olhou para a mesa vazia, para os copos espalhados e para a toalha manchada. Sorriu. A noite tinha sido uma bagunça. Uma ótima bagunça. Na manhã seguinte, o condomínio já tinha uma nova notícia. A sobremesa de Marisa havia feito sucesso. Todos queriam a receita. Marisa respondeu que ainda não podia entregar. Por quê? Porque precisava descobrir primeiro quais eram os ingredientes. Celina ouviu aquilo e começou a rir. No Jambaleia, até uma sobremesa podia virar segredo. E talvez fosse justamente esse o encanto daquele lugar. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria no dia seguinte. Mas sempre havia uma porta aberta, uma cadeira sobrando e alguém disposto a contar uma história. E, enquanto houvesse gente disposta a sentar à mesma mesa, o Jambaleia continuaria sendo mais do que um condomínio. Seria uma pequena família. Uma família barulhenta. Confusa. Teimosa. Mas, acima de tudo, uma família que havia aprendido a rir das próprias imperfeições. E Celina, finalmente sozinha na cozinha, olhou para a frase que havia escrito na porta naquela manhã. Ninguém entra antes da hora. Ela pensou por alguns segundos. Pegou um pano e apagou tudo. Depois escreveu outra frase. Pode entrar. Porque algumas das melhores histórias começam justamente quando ninguém estava esperando.